Queridos e amados irmãos, mais uma vez louvamos a Deus por sua graça renovada nessa manhã, as misericórdias do Senhor que se renovaram, nos deram o dom da vida, o ar que respiramos, o alimento que nos alimentamos nessa manhã e o dom da vida em Cristo. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez agradeço o convite do reverendo Robério, do Conselho da Igreja de Betel, e mais uma vez me sinto feliz de estar aqui com os irmãos, trazendo um abraço da nossa igreja, do nosso presbitério também, qual sou presidente do presbitério metropolitano da Salada Bahia, e do Sínodo da Bahia, que está comemorando agora com a igreja presbiteriana da Bahia, lá em Salvador, os 150 anos. Então, trago um abraço desses lá de Salvador e desses órgãos da igreja, né, vamos dizer assim, do presbitério e do sínodo. Nós vamos neste momento, irmãos, mais uma vez, falar sobre os salmos penitenciais, os salmos de lamentações, e eu quase falei do salmo que você falou hoje, né, mas eu fui para o 51 hoje, Salmo 51, salmo conhecido dos irmãos, com certeza, vocês já leram diversas vezes esse salmo. Nós vamos falar um pouco sobre ele nessa manhã. Salmo 51. O Salmo já começa nos mostrando alguma coisa, uma referência interessante. Ele começa dizendo ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Este que comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses na tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos meus crimes, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, suplicando que o Senhor nos conduza, nos abençoe e nos instrua nessa manhã com tua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus nosso Pai, nós já chegamos nessa manhã, Senhor, diante de tua presença na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos, ó Deus, e reconhecemos que sem a obra do nosso Senhor Salvador Jesus, jamais poderíamos estar em tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus, louvando o teu santo nome, bendizendo o teu santo nome, Senhor. Já entoamos cânticos ao Senhor, cantamos a tua palavra, já fomos edificados pelos louvores
já fomos edificados pela leitura da Tua palavra, pelas orações, que agora neste momento que a Tua palavra será pregada, nós suplicamos, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um entendimento, compreensão, iluminação, mas mudança de vida, ó Deus, que essa palavra seja compreendida de maneira intelectual, mas principalmente, ó Deus, de maneira espiritual, que possamos aplicá-la. Mude em nós o que precisa ser mudado, Deus. Transforma-nos, ó Deus, nessa manhã pelo poder precioso da Tua palavra, aplicada pelo Teu Espírito. É em nome de Cristo que nós agradecemos e oramos. Amém. Meus irmãos, esses salmos que nós chamamos de penitenciais, ou salmos de lamentações, nós temos aqui um salmo que já diz o contexto dele. Já ele nos mostra que momento foi esse contexto. E esse contexto, ele está lá no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12. Os irmãos não precisam abrir agora, mas depois poderão olhar, mais tarde ou pela tarde, vocês podem olhar esses versículos. Mas é o momento em que Natã, o profeta Natã, confronta Davi diante de um pecado de Davi. Aqui está um homem, um rei, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem agora que está em pecado. Um homem que está numa situação deplorável de pecado. Ele chegou a uma tal situação que ele agora já não mais tem, vamos dizer, vergonha de cometer um pecado e aumentar ainda mais o seu pecado, tentando escondê-lo de diante de Deus. É um pouco diferente do Salmo 6. O Salmo 6, Davi fala, não avisa para não nos dar a entender o que é que está acontecendo, mas Davi aqui, no Salmo 6, ele não mostra que alguém falou com ele. Provavelmente foi confrontado pelo próprio Deus, pela sua palavra, mas não há ali um profeta, alguém de fora, que chegue para ele e fala, você está aqui, está errado. Davi mostra que há momentos em nossas vidas que nós precisamos de alguém que fale, que Deus fale através da pregação, que nós sejamos exortados através da pregação da palavra, ou através de um irmão mais experiente, porque às vezes até um irmão não tão experiente, mas que fala conosco e nos confronta com a sua palavra. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é o contexto quando Davi, ele adultera. Ele olha para Batseba, uma mulher casada. Alguns fantasiam, dizendo que ele estava ali passeando. Mostra realmente que ele estava no palácio e que ele viu aquela mulher passeando ali. Ele viu, a desejou, achou que ela era bela, era desejável, e como um grande rei, poderoso, que ninguém resistiria à sua vontade, ninguém desobedeceria àquele rei, ele simplesmente tomou Batseba para ele. Tomou Batseba, adulterou com ela. E de repente, o que acontece? Aparece o marido, Urias. Vai falar agora com o Davi. E Davi, então, olha para aquele homem e fala assim, olha, volta para sua casa. E Batseba parece, então, agora nesse momento engravidou. Ele quer agora esconder o adultério. Ele quer que volte para sua esposa. E Urias, um soldado, um homem de Deus, um guerreiro do Senhor, não quer voltar. Não, eu não vou deixar meus companheiros lá na frente de batalha. Mas Davi, para esconder o seu pecado, fez coisa pior. Davi vai e manda Urias para a frente de batalha. Davi arriscou o seu povo, arriscou o seu exército, arriscou tudo por causa do seu pecado, do seu adultério com Batseba. A tal ponto que, se você pensar em Mateus, quando começa a genealogia de Cristo, ele, na genealogia dele, lá em Mateus, aparecem 4 mulheres, interessante, né? Mostram, porque as mulheres não são relatadas nos livros antigos, do Antigo Testamento. Mas em Mateus há uma intencionalidade do livro de Mateus de mostrar, por exemplo, para que José não temesse Maria. Então ele mostra algumas mulheres que são um pouco diferentes. Mostra Tamar, mostra Raabe, mostra Ruth, para poder apresentar. E quando fala de Batseba, não fala Batseba, a mulher que era de Urias. Não fala o nome dela. Fala que a mulher que era de Urias. Então os judeus realmente tinham uma dificuldade grande de chamar. Nós sabemos o que aconteceu com Davi. Davi depois, o filho dele adoece. E o filho de Davi, com Batseba, não tem nome, já repararam isso?
Não tem nome. Depois o filho que Deus dá vai ser Salomão. Mas não tem nome. Davi vai encontrar ali algo, uma espada que jamais vai se afastar da sua casa. Mas antes de chegar a todo esse ponto, o que acontece é que aparece Natã para Davi. Natã aparece, conta uma parábola, conta uma história para ele. Eu certamente estou falando com minhas palavras aqui, como foi, estou resumindo. E essa parábola é de alguém, um grande fazendeiro, que tem muito gado, tem muitas posses. E esse grande fazendeiro, ele vai e resolve dar uma festa para os seus amigos. E tem um pequeno fazendeiro, um homem simples, um homem que não tem muitas posses, só tem uma ovelhinha ali, não tem mais nada. Um homem muito pobre. Mas o fazendeiro vai, ao invés de pegar, matar do seu rebanho, fazer a festa com seus recursos, vai lá, toma aquela ovelha ali, toma e mata. E dá a sua festa para os seus amigos. Davi entende isso. Davi, de maneira declaratória, diz: este homem deve morrer. Este homem deve morrer. Decretou agora a morte desse homem, porque era o que aconteceu. Ele entendeu a história, mas não tinha entendido completamente a história. Natã então diz a ele: és tu, é você que é este homem. Esse é o contexto desse salmo. Então, quando você adentrar nesse Salmo 51, você tem que entender aqui, que é um homem que cometeu um pecado terrível. Não só um, dois. Ou por que não três? Porque ele tentou esconder o seu pecado, ele quis agravar o pecado. Ele adulterou, ele matou, ele é um homem de sangue. Ele é um homem que tenta esconder o pecado de Deus. Se no Salmo 6, Davi é alguém que quer mostrar, quer se apresentar a Deus, sabendo que é Deus agora que o cura, aquele precisou ser admoestado, precisou ser exortado. Então vamos agora ao Salmo 51, versículo 1. Primeiramente, a gente vai entender que ele voltou para servir de canto, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ter com ele. É interessante isso, né? Como ele é um rei e é um homem segundo o coração de Deus, mesmo agora, diante de um pecado tão terrível, eles vão cantar sobre a sua história, para ensinar a igreja. Nós estávamos cantando aqui, cantamos dois, né, Salmos e o Isaías, se eu não me engano, foi, não sei se eu troquei, mas só cantamos aqui o Salmo 32, cantamos o Isaías, não sei se cantou mais algum salmo, não lembro agora mais. 19, pronto. Uma parte do 19. Ou foi no 15, não? Foi no 19, né? 19, pronto. Então cantamos esses três. Você canta e você aprende juntamente com o cântico, não é verdade? É um aprendizado, Deus está falando conosco. Nós estamos cantando a Deus e Deus nos ensinando através desses cânticos. Por isso que na Reforma Protestante nós tínhamos aquela ideia de que cantar. E aí eles entenderam que deveríamos cantar a Bíblia. Lutero entendeu que deveria cantar teologia. Ou seja, vamos cantar teologia. Vamos cantar o que a Bíblia ela nos ensina, os ensinamentos da Bíblia, não necessariamente a Bíblia. Calvino falou: vamos cantar a Bíblia, porque ela já nos ensina diretamente. Mas não tinha divergência numa questão: a Bíblia deve ser cantada, porque ela nos instrui. A partir do momento que você está cantando e louvando, você está sendo, assim como o Hélio Roberto falou, está sendo edificado pela palavra. Então é algo maravilhoso, maravilhoso. E aproveitei, até gravei algumas músicas aqui, viu? Depois eu peço autorização aí. Falei, vou gravar, vai que eles não mandam, né? Fica falando que vai mandar e não manda, eu vou gravar logo. Então, meus irmãos, Davi, ele manda cantar. Ele fala para cantar, vai para o mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Logo no início, Davi, então, ele vai falar para que eles cantassem, mas ele está falando com Deus e pede para Deus se compadecer dele, para Deus ser favorável a ele. É alguém que vai a um juiz pedindo perdão pelo que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Ele diz: ó Deus, segundo a tua benignidade. É um clamor de oração, de louvor a Deus. Mas ele fala: olha, compadece de mim segundo a tua benignidade,
Se no Salmo 6, Davi, ele sabe quem é Deus, ele busca a Deus, porque Deus é o Deus da aliança, é o Deus misericordioso, é o Deus da graça, é o Deus da aliança, é o Deus que perdoa. Agora no Salmo 51, ele é o Deus bondoso, ele é o Deus que é benigno, ele não, é aquele Deus que ele não reprova, ou seja, ele reprova sim, mas ele pode não reprovar se ele quiser. Ele é tão bondoso que ele tem o direito de reprovar, mas Davi quer que ele não seja reprovado diante de Deus, mas não por quem Davi é, de novo, você vai entender quem Deus é. Novamente, a vantagem aqui que a gente tem de qualquer tipo de religião que exista, é que a religião cristã, o cristianismo, que nós estamos da ideia judaico-cristã, né? Ele não diz que é você que consegue e que você depende de outros seres humanos para conseguir. Se você prestar atenção em algumas filosofias, é um homem pelo homem. Um homem evolui, um homem progride. No cristianismo e no próprio da ideia que vem do judaísmo, o homem ele consegue por causa de Deus, por causa da sua graça. Não é algo que está dentro de mim necessariamente, porque não sou eu que vou, não tenho a graça dentro de mim se não for imputada, ou seja, se não for Deus que coloca, se não for Deus que me dê a graça, eu não tenho nada. Mas quando Deus me dá a graça, aí sim. Então eu busco alguém de fora. Davi entende que não é por causa dele, mas por quem Deus é, novamente. Veja de novo, o salmista mostra quem Deus é. Deus é benigno, ele pode ser favorável. E segundo as multidões das suas misericórdias, que Deus é benigno e Deus tem multidão de misericórdias. Apague minhas transgressões. Ainda que as transgressões de Davi sejam no plural, não seja uma só, ainda que o seu pecado não seja um só, ele está confiado nas multidões das misericórdias de Deus, ou seja, não há limite para a misericórdia de Deus. Os teólogos gostam de falar de misericórdia, e tem uma fala, né, misericórdia aqui no Antigo Testamento tem um sentido, e eles gostam de usar o sentido até do grego, né, quando eles falam, por exemplo, misericórdia é não dar aquilo que merecemos, né? Ou seja, ou nós merecíamos o inferno e o Senhor não nos deu o inferno. Graça, a gente fala de favor merecido, toda hora a gente fala, né? Graça é um favor imerecido. Ou seja, Deus nos dá, nós não merecíamos, mas Deus nos dá graça. Misericórdia é, nós merecíamos o inferno e Deus nos dá o céu. Então, ele diz que Deus, a multidão das misericórdias, são muitas misericórdias. Assim como Jeremias fala, Lamentações, são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A causa de você estar vivo hoje é por causa de Deus, da sua misericórdia. Você está salvo hoje por causa da misericórdia de Deus. Um homem que não entende que estava totalmente perdido não pode compreender a salvação em Cristo Jesus nunca. Quando algumas pessoas falam comigo assim, às vezes, olha pastor, eu me converti e tal, mas eu sempre busquei a Deus. Fui num lugar lá, busquei a Deus, fui em outro lugar, busquei a Deus. Eu sempre entendi que tinha alguma coisa assim que me fazia buscar a Deus. Aí eu posso teologizar, começar para a teologia e falar, meu irmão, aí eu vou lá e gasto o meu latim e você tem os sensus divinitatis, o senso divino no seu coração que fez você buscar algo que era maior que você. Agora, eu poderia ficar gastando isso, né? Mas na verdade, esse senso que a Bíblia, que Paulo fala em Romanos capítulo 2, que Deus gravou no coração do homem a sua lei, isso faz com que o homem mostre que tem um juiz dentro dele, o tempo todo dizendo que tem alguém maior do que você. Olha, você tem alguém maior do que você. Esse senso divino só não vai nos levar a Deus. Por isso, a nossa confissão de fé, dizer que essa luz da natureza, ou o próprio senso divino, não vai conceder para a gente, não vai nos dar o caminho da salvação. Aprove a Deus escrever a Bíblia, escrever ela toda. Por causa das astúcias de Satanás, está lá, primeiros capítulos da confissão de fé, que é a confissão da igreja. Então o que acontece? Por quê? Porque as obras da criação demonstram que existe um Deus, mas é a palavra de Deus que nos dá o caminho. É o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite dá conhecimento a outra noite, numa palavra, de dele não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
Quando Paulo cita o Salmo 19, depois ele fala assim lá em Romanos: tais homens são por isso indesculpáveis, pois têm um conhecimento de Deus, não glorificaram nem deram glória. Antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. E ele começa a falar. Porque a ideia é de que ninguém busca a Deus. Eu falei isso ontem e repito hoje. Ninguém busca a Deus. Não há quem busque a Deus. É Deus que vai com graça e nos arrasta do nosso pecado. Ele, com seu amor e seu cuidado, nos busca. Ele é benigno. Davi entende, então, aqui nesse texto, que Deus é o Deus da benignidade, é o Deus das misericórdias. Por isso ele vai até Deus. O pecado que ele fez é um pecado vergonhoso. É um pecado que ele tentou ocultar. Ele tentou, de qualquer forma, esconder. Tentou disfarçar, criar uma cena para poder se afastar desse pecado. Mas agora ele está cantando o que ele fez para instruir o povo, para não cometer a mesma coisa que ele, mas para mostrar a bondade de Deus. Olha como Deus é bom. Eu sou rei Israel, mas olha o que eu fiz, mas olha quem Deus é e o que ele fez. E aí ele continua: em segunda a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões. Ele sabe quem é que pode apagar as transgressões. Apagar aqui, meus irmãos, não tem um sentido de que Deus não vai lembrar mais. Aliás, Deus não tem amnésia dos nossos pecados. Quando diz que ele vai lançar os nossos pecados no abismo, né? Ou seja, não vai mais lembrar, a forma de expressão ali é dizer que ele não vai lançar em rosto os nossos pecados. Você vai perceber a Bíblia várias vezes dizendo e falando para o povo, o Senhor falando: olha, eu fiz isso com vocês, eu tirei vocês, mas vocês são um povo de dura serviço. Mas quando Deus não lança em nosso rosto, é quando Deus o quê? Apaga. Em que sentido? Não servirá mais para acusação, porque Ele, que é o juiz, nos absolveu. Ele falou: está liberado. Está liberado. Então ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. O Senhor é um juiz, mas é um juiz justo. E segundo a sua justiça, Ele julga, e segundo a sua misericórdia e graça, Ele absolve. E aí ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele entende também, meus irmãos, que ele não pode se lavar. Essa linguagem do Antigo Testamento de lavar, de purificar, é uma linguagem bonita, né? Tanto dos cerimoniais, mas a linguagem que a gente entende no dia a dia. Mudando assim, que é muito pequeno o exemplo que eu vou dar. O exemplo que ele está falando aqui é muito maior, mas é só para vocês entenderem. Quando você está completamente suado, ninguém aqui ficou suado nesse acampamento, não existiu isso aqui, ninguém passou por calor nenhum, né? Ninguém ficou peguento. Os irmãos que jogaram bola lá não ficaram sujos, aqui não aconteceu nada disso. Mas quando você está nesse momento, todo se sentindo sujo, você vai tomar aquele banho, no calor, né? O que você se sente? Aliviado. Você se sente aliviado. Sente leve. Lembra que no Salmo 6 ele estava pesado? No Salmo 32, enquanto ele se calou, envelheceram os seus ossos. Então ele quer o que agora? Ele quer ser purificado, lavado. Essa lavagem é muito maior, é incomparável com aquilo que eu falei, com o exemplo que eu dei, exemplo simples, mas é uma lavagem real. No que sentido? Ele está se sentindo o quê? Sujo, imundo pelo pecado. Deixa eu te falar, você se sente imundo pelo seu pecado quando você comete? Qual o maior mal do mundo? É o pecado. É o pecado. Quando a gente peca contra Deus, nós temos que se sentir mal mesmo. Mas assim, nós antes de chegarmos até o trono de graça e misericórdia de Deus, requer que você se apresente à santidade de Deus, encontre a santidade de Deus e fale assim: eu não posso estar na presença dEle, porque Ele é tão santo, tão puro, tão limpo, e eu tão sujo. Por isso, quando a pessoa chega para mim e fala: eu busquei, eu procurei, não sei o quê, eu procurei lá e tal, eu falei assim: não se sentiu sujo. Não se sentiu sujo. Uma vez eu contando minha história, né, eu não gosto de testemunhos, né, os testemunhos, mas eu contei minha história assim: olha, fui em tal lugar, né, busquei isso, busquei aquilo. A pessoa: interessante, como você sempre buscou a Deus. Eu falei: não, nunca busquei.
Mas por quê? Porque lá eu buscava uma justificação pela minha própria força. Eu queria, na verdade, um próprio caminho. Eu não queria o caminho de Deus. Porque enquanto você não se encontrar sujo, se reconhecer imundo, você não pode ser purificado e lavado. Davi entende isso. Davi entende que não dá desculpa. Aquela pessoa que peca e diz assim, eu pequei, mas... Adversativo aqui, né? Eu pequei, mas... Isso é muito comum nas crianças, né? Ah, o que aconteceu? Você fez isso com o Joãozinho, né? Você fez isso com ele, eu fiz, mas ele me fez isso. Ah, então não está certo. O que você está dizendo? Houve um motivo para você fazer isso. Então, ao mesmo tempo que você está pedindo desculpa, olha, eu estou pedindo desculpa a você, o marido, né? Aquele marido consciencioso, marido, né? Bonzão assim. Oh, minha esposa, desculpe aí, mas eu estava nervoso. Ué, 2 vezes. Agrediu a mulher, ou falou mal, grosseiramente com a mulher, e ainda se irou. E está dizendo que está desculpado, o mas dele é mais. É uma soma, não é adversativo. Irai-vos e não pequeis. Então veja que a gente, quando coloca o mas, a gente está justificando. Está colocando um motivo. Davi não coloca motivo nenhum. Ele sabe quem Deus é. E que não há motivos para pecar contra Deus, porque o Deus ele tem multidão de misericórdias. Ele é um Deus gracioso. Então ele diz assim, só para o Senhor, lava-me, Senhor. Só isso. Aprenda com Davi, peça perdão só e perdoe. Perdoe. Ponto. Perdoe, ponto. Pare com o mais, o mas, né? Pare com isso, porque você está se justificando. E as pessoas falam isso, olha, eu andei lá, mas por causa disso. Ninguém busca a Deus, querido. Querida irmã, querido jovem, querido irmão. Ninguém busca a Deus. Deus é que nos busca com sua graça. Quando ele vai para Abraão, ele chega lá, ele vai até Abraão. E chama Abraão da cidade de Ur dos Caldeus. Sai daí. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. Mudando o que deve ser mudado, para não alegorizar o texto, mas eu vou dizer para você, saia de onde você está. E venha a Jesus Cristo. Quando Deus chega para nós e diz assim, saia de onde você está. Venha até mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus. Siga-me. Então, da graça de Deus, meus irmãos, e a misericórdia de Deus, Davi entende. Ele conhece quem é esse Deus gracioso, misericordioso. Então ele diz, lava-me, Senhor, completamente minha iniquidade, purifica do meu pecado, lavar e purificar, está na mesma ideia aqui, tá? E purifica-me do meu pecado. Ele sabe que só Deus pode purificá-lo, só Deus pode absolvê-lo do seu pecado. Mas agora, o importante que Davi traz para nós aqui, ele, pois eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Meus irmãos, eu posso imaginar Davi. Não posso chegar a imaginar completamente, porque cada pessoa é diferente. Não sei, eu não estou na cabeça de Davi, eu posso analisar o que ele escreveu, mas eu posso muitas vezes entender as vezes que eu cometi algum pecado e meu pecado ficava ali diante de mim. Imagine você andando ali, um outdoor na sua frente, uma tela, uma legenda, dizendo, oh, você pecou, você está lembrado que você pecou? Além do pecado que está batendo toda hora em sua mente, repetindo em sua mente, Davi tem algo que a gente deve compreender no Novo Testamento, o próprio Satanás que é acusador. Aí, ó, você, está vendo o que você fez? Será que você é crente mesmo? Será que você é? Davi não fala do acusador aqui, nesse momento, mas ele fala que o pecado está sempre diante dele. Esse pecado está sempre diante de mim, sempre. Ele não esquece o seu pecado. Tem muitas pessoas que ficam com remorso. Né? A gente até fala isso, né? Quando fala de perdão, a gente explica um pouco sobre isso. O que é o remorso? O remorso, às vezes, é algo que você sente, fica batendo na sua cabeça, mas a preocupação da pessoa que está em remorso é muitas vezes o que pode acontecer com ela. Você pode quebrar um relacionamento com aquilo, mas ela não pensa no que ela fez, no pecado que ela fez, não tem um arrependimento, ela não para de fazer. Muita gente tem preocupação com se o pecado dela foi perdoado.
Muita gente chega até mim, assim, no aconselhamento, e pergunta assim: pastor, eu fiz isso e tal. Eu falei: você se arrependeu? Me arrependi. Se você se arrependeu, está liberado. Aquele que confessar o pecado e deixar, o Senhor perdoa. Qual é o resultado? Deixar o pecado. Como é que eu sei que você se arrependeu? Você deixou de fazer novamente aquele pecado. Não quer dizer que você nunca mais vai fazer, porque você pode cair. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, diz o apóstolo Paulo. Então, eu posso cometer, não deveria, mas pode. Mas eu me arrependi. Eu não quero mais cometer, eu luto contra isso. O problema é que tem gente que já não luta mais, já se rendeu ao pecado. João Calvino, explicando esse texto, ele fala que até um certo momento Davi estava assim. Ele não estava mais lutando, ele não percebeu que o pecado fez tanto estrago na vida dele que ele não estava percebendo. Ele tentou ocultar o pecado. Tentou ocultar, só que o Senhor, que é o Senhor da graça, fez com que os ossos deles fossem esmagados. E aí ele não teve como fugir de Deus. Então, uma das questões que nós precisamos aprender, meus irmãos, com Davi, é que nós precisamos conhecer os nossos pecados. A Bíblia fala de pecados ocultos, mas a Bíblia fala de pecados revelados. Se você está aqui nessa manhã e conhece o seu pecado, confesse-o a Deus e deixe. Abandone hoje mesmo o seu pecado. Mas você precisa conhecer qual é o seu pecado. Tem gente que ora no atacado, né? É igual a minha avó fica brincando. Minha avó era presbiteriana, está agora na Igreja Batista, por motivos de logística dela, da idade. Mas porque o lugar que ela foi não tinha igreja presbiteriana. E ela acabou sendo batista. Eu fico brincando com ela: mas minha avó, você abandonou a gente. Não posso mais fazer isso com ela mais não. Já está na idade, não dá mais para brincar com ela. Eu brincava direto com ela. E aí, ela falava uma coisa seguinte: meu filho, tem crentes que chegam assim e oram, viu? Mas é assim, ele faz a compra do mês e já ora pela geladeira. Senhor, abençoe a geladeira, para não ter que orar mais todo dia na hora do almoço. Que é a tal da oração no atacado. A gente tem que aprender a oração no varejo. Perdoe minhas transgressões. Davi, ele sabe qual é aqui, Deus sabe. Mas precisamos aprender às vezes a falar: Senhor, perdoe por este pecado. Perdoe pelo meu pecado. Ele sabe qual é. O pecado está diante dele, ele sabe qual é o pecado dele, ou quais são os pecados que ele cometeu. Para não ter que orar no varejo, ou no atacado, orar no varejo. Né? Abençoe o almoço, abençoe a minha dispensa, né? Vai lá direto, abençoando tudo. Não, abençoe, Senhor. Perdoe meu pecado. No caso da oração de almoço, abençoe o almoço. Mas o que acontece? Davi, ele entende isso, e ele declara a Deus, e declara a igreja, porque a igreja está ouvindo, a igreja do Antigo Testamento está aqui. E está ouvindo, vai cantar o que Davi, a experiência de Davi será cantada. E o ensinamento dele também. Está meu pecado, está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Versículo 4. O que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, e puro no teu julgar, no teu falar, e puro no teu julgar. Davi entende aqui que pecou. Agora, interessante, ele pecou contra ti somente. Davi não pecou contra Batseba, porque ela já era uma esposa. O adultério foi com os dois, foram os dois. Não pecou contra Batseba, não pecou contra Urias, não pecou contra o povo. Mais uma vez, Calvino diz assim: olha, Davi pecou contra o seu próprio povo e criou um risco na sua própria guarda, com os muros. Ele criou um problema muito sério. Davi pecou contra o povo, ele é rei, pecou contra Urias, pecou contra Batseba. Mas agora ele diz: eu pequei contra ti somente. Quer dizer que ele não vê o pecado que ele cometeu? Não, não é isso não. É que todo pecado contra um irmão, no caso de Davi contra o povo, contra a igreja hoje em dia, é contra Deus. Paulo vai falar isso com relação ao corpo. Se alguém do corpo, né, ele fala que a igreja é um corpo com muitos membros, e se algum membro estiver enfermo, todo o corpo sofre. A Bíblia no Antigo Testamento fala dos pecados de Acã, onde o povo de Deus sofreu até descobrir a capa de Acã, o que ele fez, o que ele escondeu, o espólio que ele não deveria pegar.
e o povo sofrendo. Muitas vezes a igreja sofre, querido e amado irmão, querida irmã, querido jovem, por causa do seu pecado. Você fala assim, não, mas isso não acontece mais hoje não. Será? Se nós somos um corpo, o corpo sofre. Qual o tipo de sofrimento? Não sei, mas o corpo sofre. Nós somos um corpo. Se irmão é... Aliás, a Bíblia fala que Deus exorta os seus filhos. Tá? Né? A ideia de que se nós não somos exortados, diz Hebreus, nós não somos filhos, somos bastardos. O pai exorta. A disciplina naquele momento, diz a Bíblia lá em Hebreus, que a gente acha que não é boa. Esperneia. A gente não quer saber dessa disciplina. Mas Deus disciplina quem ama. E exorta todo aquele que é filho. De outra sorte, vossos filhos, né, nós seríamos bastardos e não filhos. Deus ele vai exortar. Então, muitas vezes, a gente não entende que o nosso pecado é um pecado individual, é verdade, mas é um pecado coletivo, porque o nosso pecado, em primeira instância, é contra Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala do resumo de toda a lei, o que o Senhor Jesus fala? O Senhor Jesus disse, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Mas quando Jesus fala sobre isso, que resumo é esse? Ele está falando que as primeiras 4 leis se referem a Deus, até a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, e depois as outras tábuas da lei, a segunda tábua da lei, os 6 mandamentos, se referem ao próximo. Começa já desde o 5º mandamento, honrar pai e mãe, depois não matarás, depois não adulterarás, o 7º, e assim vai caminhando, que é o próximo, eu pequei contra o próximo. Mas veja, aquele que cair em um só ponto da lei, caiu em toda a lei. Então, quando você peca contra alguém, você está pecando contra quem? Contra Deus. Davi entende isso. Davi compreende isso, e compreende inclusive o seu estágio, o seu status, onde ele está, o que ele fez? Ele pecou contra Deus. Ele não pecou só contra Urias, não só contra Batseba, não só contra o povo, ele pecou contra Deus. Ele fala, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, Senhor, eu sei que eu mereço a punição. Veja que Davi fala assim, olha, no nosso português, né? Vou usar o português aqui para facilitar aqui, ó. De maneira que será tido por justo. É claro que o Senhor é justo, né? Tem outra forma de traduzir aqui. Eu sei que o Senhor que justifica, mas o Senhor que é justo, o Senhor está completamente certo em me julgar. É puro é no teu falar e puro no teu julgar. Davi não está puro, mas o Senhor é puro no falar e no julgar. Eu sei. Davi sabe então que Deus é um Deus justo, puro, santo. Davi então entende que Deus é misericordioso, é gracioso, e Davi entende que Deus é puro, é santo. Ele é santo, ele é justo. E Davi agora vai colocar quem ele é diante desse Deus santo, diante desse Deus justo. Fica parecendo assim, eu sei, Senhor, que o Senhor é justo. Olha, o Senhor pode me julgar, que eu sei que o Senhor está com razão. Não é isso, não. É uma constatação, uma afirmação de que Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. E Deus pode e deve perdoar. Deve não, perdoa se quiser, né? Perdoa. O dever do Senhor, né? Não é que ele está dizendo que Deus deve fazer isso. Mas Deus pode justificá-lo, porque Deus ele é justo e que justifica. E Deus é santo e é Ele que purifica. Então é dessa maneira que ele entende. Olha, o Senhor, se eu fizer, está correto. Está correto. Porque o Senhor, eu pequei. Eu mereço a punição. Seria essa a ideia aqui, traduzida aqui, né? Explicado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja que a ideia de Davi agora é não mais especificar o pecado dele nesse momento, pecado específico com Batseba, ou com Urias, ou com o povo, mas agora ele está dizendo que ele nasceu já em pecado. Aqui a gente usa muito esse texto quando a gente vai falar para as pessoas que o homem já nasce morto. Aquilo que está em Efésios. Efésios, o homem nasce morto. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala isso. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, e é Deus que nos dá vida. Então o homem nasce morto. Davi está entendendo aqui, ele está falando isso, que a criança já nasce pecador, e ele nasceu em pecado concebeu minha mãe. Ele está falando agora da relação da mãe com o pai, não é nada disso.
Ele não está falando disso, ele está falando que todo homem agora, depois de Adão, nasce em pecado. Mas aqui, meus irmãos, mais do que isso, se é uma poesia, se é uma canção, Davi está dizendo o sentimento dele, eu já nasci em pecado. Minha própria mãe me concebeu em pecado, já está dizendo, Senhor, eu não mereço nada do Senhor. Em outras palavras, eu não mereço nada do Senhor, nada, nada, nada. A minha vida, eu já nasci em pecado, e o Senhor que me está tratando com graça e misericórdia o tempo todo. Então, ao invés de chegar assim, Senhor, não foi esse pecado só que eu pequei contra o Senhor, não, depois Davi falou, não, Senhor, minha vida toda, se não for a sua graça, se não for a sua misericórdia, não adianta. Então veja esse texto, é claro que traz uma teologia para nós, pode nos lembrar do que aconteceu com Adão, mas da experiência de Davi, na vida da experiência dele com Deus, é como ele está se sentindo. Ele falou, Senhor, desde quando eu nasci, se não fosse o Senhor, eu não existiria, não estava aqui até agora, porque eu já nasci em pecado. É evidente. Os nossos irmãos do passado, nossos irmãos, né, puritanos, têm histórias, né, que falam, quando a pessoa falava assim, pastor, né, não lembro agora quem foi que falou isso, como é que o senhor é bonitinho aqui, né, como meu filho aqui é bonito, aí ele, pequeno monstrinho, pequeno monstrinho, para poder mostrar que a criança já nasce em pecado. E é evidente que nasce em pecado. Depois de Adão, todo um homem nasce já morto nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente para Deus, e não pode mais agradar a Deus. Mas na experiência de Davi, ele está fazendo esse contraste do Deus que é justo, do Deus que é santo, do Deus que é misericordioso, das suas transgressões, das multidão das suas transgressões. Deus é gracioso e misericordioso. Deus é justo, Deus é gracioso e ele tem a multidão de transgressões. Deus ele é santo, ele é puro. Davi é o quê? É pecador desde a nascença. Então Deus é santo, ele é impuro. Deus é puro, ele é impuro. Deus é santo, ele é pecador. Deus é justo, ele não foi justo nem com Urias, nem com Batseba, nem com ninguém. E o pecado dele é aquele? Não. Desde quando ele nasce, o Senhor tem sido bondoso com ele. Não é assim na sua vida? Se você reconhecer isso, você vai começar a perceber como Deus é bom com você. E tudo que Deus faz para você, você vai agradecer. Por isso que Paulo fala em tudo dá graças. Por que você vai estar tudo vai dar graça? Porque você vai aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Porque você conhece quem Deus é. E você sabe quais são os seus pecados. Você sabe quem você é. Quem de nós aqui pode subsistir, ficar em pé na presença de Deus, por seus próprios esforços, pelas suas próprias obras? Quem pode estar aqui? Então ele diz, este comprases, versículo 6, na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Então ele vai enfatizar a ideia do íntimo, no recôndito, é para ampliar a ideia. Ele diz, me fazes conhecer a sabedoria. Então esse que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, te fazes conhecer a sabedoria. O Senhor se compraz na verdade. E no íntimo ele vai e instrui e dar a conhecer a sua sabedoria. Certamente Davi foi tocado por Deus ali. E ele agora sabe, foi confrontado com a própria verdade, confrontado com a própria palavra. Deus é aquele que se compraz da verdade e aquele que nos ensina sabedoria e se compraz na própria sabedoria, enquanto ele é honesto agora por enquanto, antes do arrependimento. Antes do arrependimento ele era nécio. Ele estava vivendo como alguém que não conhecia a Deus, mas agora ele conhece. E aí ele vai e diz, purifica-me com o hisopo, era uma planta usada para enfermidades, para poder calmar alguma enfermidade, alguma ferida, e limpar e purificar. E ele diz, me purifica com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Limpo e mais alto do que a neve é o mesmo sentido. Ele quer ser purificado. Mas ele não está falando que ele vai se autopurificar. Quem vai purificá-lo é Deus. Aqui, meus irmãos, mais uma vez eu falei ontem, né, do Dr. Martin Lloyd Jones, vou falar de novo hoje, mas é porque ele tem um livro que eu até recomendo para vocês, que é chamado O Clamor de um Desviado. É nesse texto aqui. Como Davi aqui clama, eu achei bonito esse nome, O Clamor de um Desviado, acho que nem foi ele que deu esse nome, mas o nome é esse, O Clamor de um Desviado. Alguém que é crente, alguém que estava ali, que cria no Cristo que viria, no Messias, né?
acreditava que Deus é gracioso, misericordioso, mas agora está desviado. E quando ele se sente totalmente desviado, ele se sente sujo, se sente imundo, lembra que ele pede para ser purificado, ser limpo, lavado dos seus pecados, e ele sabe quem pode lavá-lo. E se lavar, ele ficará mais alvo do que a neve, branco, limpo, puro, no sentido de seus pecados estão livres dos seus pecados. Essa palavra neve aqui, né, o pessoal fala, né? Mas a ideia realmente, o contexto, a ideia é de estar limpo, puro, completamente puro, mais alto do que a neve. Então, veja só, ele começa se sentindo totalmente sujo, Deus é justo em julgá-lo, Deus é justo em repreendê-lo, justo no seu falar, justo no seu julgar, porque ele conhece as suas transgressões. E o pecado dele está sempre diante dele. Ele sabe quais são os seus pecados. Ele sabe que Deus não se compraz na mentira, no erro, mas Deus se compraz na verdade, na sabedoria, e ensina o seu povo, e no íntimo, no recôndito, lá dentro do coração. O Deus, ele admoesta. O Novo Testamento fala que o Espírito Santo nos entristece. Ele se entristece e incomoda, nos incomoda. Ele faz com que o crente se incomode. Mas ele sabe disso tudo e sabe quem Deus é. Deus é puro e purificador. Deus é santo e santificador. Deus é justo e justificador. Essa é a importância, novamente, dos salmos penitenciais. Você vai buscar quem pode resolver o seu problema, quem pode te purificar. Então, a penitência, o lamento, é algo que vai fazer com que aquele que está lamentando está buscando aquele que pode ouvir o seu lamento e te dar leveza, te libertar daquilo que você fez. Porque ele vai dizer: vá e não peques mais. Meu irmão, eu não sei, não perguntei o horário. Eu não perguntei o horário aqui, tem algum problema no horário? Ah, tá, perdão. Ah, pronto. O pessoal fica brincando lá na igreja mesmo. Eu pego para beber água, vai ficar. Bom, a anuência do pastor Roberto, mais uma hora agora. Versículo 8, meus irmãos. Alguns eu estou parando mais tempo, né, e outros eu estou resumindo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Então, perceba, os ossos estão se sentindo esmagados. Lembra que eu falei? O salmista não fica dividindo, fica preocupado com essas ideias, das ideias filosóficas de corpo, alma, espírito, não. Ele percebe que quando ele peca, ele sente o seu próprio corpo encurvar-se. Ele sente o seu osso aqui, essa expressão aqui no português, né? Esmagado, destroçado, traçalhado. João Calvino, que não tinha, vamos dizer assim, não está relatando os seus pecados, não é que ele não tinha pecados, mas não estava nesse mesmo contexto de Davi. João Calvino sofrendo as suas dores, das suas doenças, alguns dizem que são 14, outros ficam brigando que são 13, são 12, o pessoal não acha que são 12, não, acha que são 14, acha que são 13. Gente, se eu tiver uma doença, eu estou mal, estão brigando por depois na segunda, terceira doença, já estão discutindo se tinha 12, se tinha 13, mas eles ficam discutindo sobre as doenças de Calvino. E Calvino, em determinado momento, escreve: Senhor, eu sei que eu me sinto esmagado, mas para mim é suficientemente saber que é a tua mão que me esmagas. Essa fala de Calvino é algo assim, que me enche muito o coração. Eu falo assim: meu Deus, como é que esse homem consegue louvar a Deus diante de tanta dor, de tanto sofrimento? Você às vezes conhece pessoas que no leito de enfermidade, o irmão vai visitar e fala assim: irmãos, eu fui visitar aquele irmão lá tal, e eu fui visitá-lo para confortá-lo e eu saí confortado. Já viu isso? Eu que saí confortado, porque ele estava tranquilo, estava alegre, cheio de dores e sorrindo, porque ele conhece o Redentor, ele sabe quem é o seu Redentor. Perceba, meus irmãos, que Calvino está falando das suas fraquezas, da doença, da enfermidade. Davi está falando do seu pecado que gerou dores e enfermidades. Nem toda enfermidade nossa é gerada por um pecado específico, mas toda enfermidade é gerada pelo pecado original.
Quando o Calvino fala isso, ele está dizendo, olha, não está falando de um pecado que ele cometeu, sabendo que é pecador, ele sabe que é pecador. Está falando das dores que ele sentia, dos sofrimentos que ele sentia. Davi, ele fala dos sofrimentos que ele está sentindo por causa do seu pecado. Ele sabe que ele é culpado e que ele merece a condenação. Ele tem certeza disso. E aí o que ele fala? Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ou seja, qual o contraste? Ele estava triste, melancólico. Ele está sentindo o quê? Destroçado nos seus ossos, e para que exulte os ossos que esmagastes. Então os ossos, ao invés de estar ali naquela situação quebrada, esmagada, ele quer que desse momento, dessa situação, ele comece a transformar em júbilo. Não é assim um pecador que se arrepende? Não é assim que acontece quando um pecador se arrepende? A Bíblia diz que há júbilo até nos céus, quando a pessoa que não é cristã e se converte, mas também deve ser assim para aqueles que se arrependem. É uma questão, por exemplo, da disciplina na igreja. Qual é o principal objetivo da disciplina? É a restauração. Mas tem o segundo objetivo, que é o quê? A purificação da igreja, que é o quê? Se aquela pessoa está pecando e não há mais nenhum retorno para ela, expulse o malfeitor do meio de vós. É verdade. A exclusão é o último estágio para a pureza da igreja, para que uma maçã podre não contamine as outras maçãs. Então, a disciplina também tem essa característica. Mas quando um conselho de igreja começa a aplicar uma disciplina para um irmão, ele vai chorando. Mesmo que ele não chore externamente, mas por dentro ele não está falando assim, está vendo aí, vamos agora pegar esse irmão agora, essa irmã agora, miserável que pecou, né? Vamos agora é a hora nossa. Não, é tristeza. Eu me lembro, lá em São Paulo, eu me emocionei com isso, porque o pastor tinha disciplinado uma irmã que desde nova foi criada na igreja, desde os bancos assim como vocês crianças estão aí, desde novinho criada na igreja, e a pessoa cometeu um pecado. Pecado terrível, eu sei qual foi, não vou contar para os irmãos, evidente. É terrível assim para a gente, assim, nossa, fez isso. E eu cheguei lá naquela igreja um tempo, fiquei. Depois de um tempo, aquela irmã já arrependida, tratada pelo conselho. E naquela época, né, os conselhos têm costume de fazer, levar para frente, falar, conversar, falar do pecado, ou então publicar, né? Não sei como é que vocês fazem aqui. Mas aquela irmã foi levada na frente da igreja, para falar, a irmã está sendo disciplinada por isso e tal, quebra desse mandamento e tal. E aquilo foi terrível para a igreja, choro, a igreja chorou. Depois essa irmã volta agora, arrependida, e o pastor leva lá na frente. O pastor começa sorrindo, feliz pelaquela irmã que voltou, mas começa a chorar. E a igreja toda chora. A irmã chora, o pastor chora, a igreja chora, mas eu que sou aqui do Nordeste fiquei ali segurando. Não vou chorar não. Que é isso, rapaz? Não, é o cisco. E todo mundo chorando, irmãos. Todo mundo chorando. Essa deve ser a posição da igreja. A disciplina tem que restaurar. A gente quer que restaure. É o último estágio, estágio que a gente não gosta, mas que precisa ser feito, aquele estágio de purificação mesmo, vai ter que sair da igreja. Até para o testemunho de fora, para a purificação da igreja. Mas o desejo de um conselho com disciplina ele começa com choro de tristeza e termina com choro de júbilo, de alegria. Esse irmão estava perdido e foi achado. Lembra da parábola? Esse meu filho estava perdido e foi achado. Tem um outro irmão que não ficou feliz, querendo simbolizar os fariseus. Mas o irmão, estava ali, o filho pródigo, né, que eles chamam de pródigo, é Deus ali que é gracioso, recebe a júbilo. A dracma perdida, estava perdida e foi achada. A ovelha estava perdida e foi achada. E toda vez que achou, houve o quê? Grande alegria. Então Davi está dizendo aqui, Senhor, fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ele quer transformar o choro em riso, em alegria. E ele diz, esconde o rosto dos meus pecados. Muitas vezes o salmista quer, Senhor, não vire de mim seu rosto, não esconda o seu rosto. Mas aqui ele está usando a expressão, esconde dos meus pecados.
Então, tem hora que o salmista diz, olhe, né, não esconda o teu rosto de misericórdia, de graça. Aqui ele está falando, esconde o teu rosto dos meus pecados, a vergonha pelo pecado, e apaga todas as minhas iniquidades, todas as maldades que ele fez, tudo aquilo que ele fez contra Deus. E aí ele pede a Deus, cria em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele sai de um osso esmagado, estremecido, um espírito totalmente destruído ali, acabado e arrasado pelo seu pecado, e ele quer que o Senhor traga alegria, que o Senhor então não olhe mais para os seus pecados, ele esconde o Senhor o seu rosto, você não pode olhar, Senhor, é vergonhoso o que eu fiz. E esse é o sentimento de quem se arrepende, ele tem vergonha do que fez. Mas Davi não vai se esconder no arbusto, né? Não vai se esconder ali no mato. Davi, ao ser repreendido, ele se arrepende. E aí alguns teólogos dizerem, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque um homem e uma mulher, um jovem e uma criança segundo o coração de Deus, quando Deus fala, ele se arrepende. A marca do cristianismo não é a perfeição, é o arrependimento, que gera uma vida santa diante de Deus. Nós não somos marcados porque somos perfeitos, mas porque estamos no perfeito, que é Cristo. O Cristo que nos aperfeiçoa todos os dias, através de sua graça e da sua misericórdia. Não é perfeição nossa, é perfeição dele. E um Deus tão perfeito, ele é um Deus também gracioso, misericordioso. Então Davi diz, esconda o teu rosto, Senhor, dos meus pecados. Não julgue, pode ser também de outra forma, não julgue o que eu fiz, assim, não me condene por isso. Mas ele esconde o teu rosto dos meus pecados, a vergonha, e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, agora a fala está bem mais próxima de que, Senhor, me justifique. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Ele já falou das misericórdias, já falou da graça, já falou de quem Deus é. É um Deus bondoso, um Deus que tem uma multidão de misericórdias, incontáveis misericórdias comparadas às transgressões dele. Então Deus tem misericórdias, que não dá para você enxergar. Significa que você hoje pode chegar até Deus, e Deus, não há o pecado que você tenha cometido que não possa ser perdoado em Cristo Jesus. Porque o Senhor é especialista em perdoar. Ele é misericordioso. Davi então ainda continua, cria em mim, Deus, um coração puro, porque ele sente o quê? Coração sujo. Um homem segundo o coração de Deus, está agora o quê? Totalmente agora, se sentindo sujo. Mas agora ele quer um coração puro. Ele não falou para renovar, para ser branco como a neve, para limpar, para purificar. É a mesma linguagem. Agora ele quer o quê? Um coração puro, como se quisesse um novo coração. Daí aquela música, dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Né? Eu só acho interessante aquela música, fala assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, né, nada de bom encontrará. Mas um desejo eu quero, né, de ser transformado, dá-me um coração. E às vezes eu fico confuso com aquilo ali, porque eu não sei se é crente, se não é crente, né, porque dá-me um coração novo e tal. Mas aqui, o sentimento do texto é mostrar assim, é a pessoa se sentir perdida, mesmo sendo salva. É um salvo que se sente perdido, por causa do seu pecado. Porque o Deus que ele segue, o Deus que ele crê, é um Deus tão santo, tão santo, tão santo, que ele não pode chegar na sua presença. Ontem eu citei Isaías, não foi? Mas qual é o começo de Isaías antes de ser enviado? É santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É como se ele falasse, santíssimo é o Senhor. Deus é santo. Ele repete para mostrar a extensão da santidade de Deus. É a forma hebraica de enfatizar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por isso que depois ele vai se sentir impuro na presença desse Deus santo, desse trono. Então, a nós nos sentimos impuros. O Davi está se sentindo impuro mesmo depois de ser alguém que é crente, né? Que cria no Messias que viria. Mesmo sendo alguém que, segundo o coração de Deus, ele se sentiu impuro. Então, ele pede um novo coração. Então, aqui não é uma conversão no sentido que ele não acreditava em Deus, mas conversão dos pecados que ele cometeu. Aqui não é um novo coração no sentido que ele não tinha um coração novo, acho que foi dado a ele pelo Espírito. Mas é como se ele falasse, Senhor, me dê um novo coração, purifica, porque esse aqui está ruim. Você já sentiu assim diante de Deus? Já. Essa é uma marca muito preciosa dos cristãos. Quanto mais você chega perto da santidade de Deus,
menos puro você se sente, não é verdade? O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus salvou os pecadores e ele é um dos principais. Aí você fala assim, eu sei você, eu sou mais pecador do que vocês. Eu penso assim, nossa, Paulo, vocês dizendo que ele é o maior pecador, o principal dos pecadores. Espera aí, Paulo, calma aí, Paulo, você não me conheceu ainda, morreu antes. Charles Spurgeon, o irmão pastor batista, né, calvinista, ele disse que, olha, se Deus esperasse eu nascer para me escolher, jamais me escolheria. Qual o maior pecador que você conhece? Aí vem aí um marido da mulher, não é minha mulher, não é meu esposo, não, é você mesmo. É você. Porque você se conhece mais do que qualquer outra pessoa. Só Deus te conhece mais do que você. Então você se conhece mais. E eu brinco, todas as vezes que eu falo desse texto aqui, uma brincadeira, essa brincadeira é didática, para você nunca mais esquecer. É que você dorme com o inimigo todos os dias, e não é seu cônjuge, é você mesmo. É você dorme todo dia. Por quê? Porque é um dos estágios. Martinho Lutero fala o quê? Nós temos o mundo, nossos inimigos, o mundo, a carne, né, que são nós mesmos, e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Nós temos esses inimigos, e você enfrenta, todos os dias você enfrenta esses inimigos. As tentações externas, as tentações internas. Então você sofre as tentações do próprio mundo que caído. Você sofre as tentações de Satanás tentando te derrubar, porque o diabo tenta para te derrubar, para te reprovar, e Deus prova para te aprovar. Mas o diabo tenta para te derrubar, vai tentando o tempo todo, mas aí você fala assim, poxa, então eu vou tentar resolver essa questão do mundo, vou tentar repreender Satanás, aí você fala, pronto, estou livre? Não. Você deita na sua cama e você ainda tem que ter mais uma batalha. Você mesmo, seus pecados. E pedir a Deus misericórdia. Então, por isso que aquele que peca se sente assim, muitas vezes, como Davi. Não precisa se sentir igual, mas às vezes se sente assim. Você me dá um coração novo. Você se sente às vezes totalmente perdido. Então ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele quer que os ossos esmagados se transformem em ossos que jubilam, que glorificam a Deus. E Ele quer também agora que o seu espírito, que estava totalmente arrasado, quebrantado, Ele quer agora que ele seja um espírito inabalável. Então Deus quebrou, Deus recupera, Deus restaura. Ele foi culpa dele mesmo, do Davi. Mas o Deus gracioso, de muitas misericórdias, pode restaurar Davi. Então ele diz, não me repulse na tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi não quer perder a presença do Espírito. O pecado dele foi tamanho que ele sente que ele pode perder a ação do Espírito Santo na vida dele. Daqui, meus irmãos, temos duas linhas interessantes aqui, que não é o nosso propósito aqui. Existem pessoas que ficam discutindo sobre a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí os reformados têm umas linhas. Uma é, o Espírito Santo habitava no crente de habitação, lá desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E a outra linha é que diz que o Espírito Santo convertia, agia nas pessoas, habitava em alguns irmãos do Antigo Testamento, porque lembra lá que a ideia que Deus tirou o Espírito lá de Saul, e que a habitação plena do Espírito está no Novo Testamento. Perceba que essas duas linhas são reformadas, são linhas boas. Então, por isso que eu não discuto, não entro nessa discussão. Eu tendo a achar que o Novo Testamento é diferente, assim como a vinda de Cristo, é o Cordeiro que viria, e o Espírito também, para mim, é aquele que está esperando essa ação. Mas será que Davi está falando sobre isso? Davi está agora preocupado com as nossas demandas modernas? Não. Davi está sentindo o que aqui? A questão de Davi é, não me repulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Ele sente que ele pode perder a ação. Quem sabe na cabeça de Davi tenha passado a situação de Saul, onde ele viu que Deus ali tirou ali o espírito dele ali, de agir em Saul. É possível?
Mas o que mais é importante aqui para a gente entender é que o sentimento dele é de que, Senhor, pode repulsar, pode ter repulsa sobre ele. Não me repulses na tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, que é a mesma ideia. A ideia é, Senhor, não me rejeites. Essa é a ideia. Não me rejeite, não tire aqui o seu Espírito de mim, a sua influência, a sua ação, a sua habitação. Não vou entrar nessa polêmica aqui. Não, mas a ideia dele é que ele está sentindo como se ele pudesse perder a presença de Deus na vida dele. E você, certamente, um dia na sua vida, talvez, um dia bem tenebroso da sua alma, onde você cometeu certo pecado, um pecado que foi terrível para você, talvez você tenha sentido isso de alguma forma. Você não era digno de estar na presença de Deus. E você ora, Senhor, não me rejeites. Não retire o teu Santo Espírito de mim. É claro, você vai dizer assim, mas pode fazer isso? Não, a Bíblia diz que não. Aqueles que têm o Espírito Santo não podem. O Espírito Santo fazer uma sessão. Sai, entra, se aproxima, faz, sai, entra. Entrou, habitou, está lá. Não vai sair. O que vai acontecer é que você não vai estar dando muito ouvido mais ao Espírito. O que pode acontecer é que o Espírito está ali com você e você comete pecados, ele não sai. O Espírito Santo não chega assim, você chega assim, vai para um lugar, fazer uma coisa errada, vai pecar, e vai dizer assim, Espírito, fica aqui um pouquinho, eu vou ali, entendeu? Ele está com você, ele está dentro de você, ele habita em nós. Ele nos fez de nós o quê? Morada, diz João, lá em João 14, o quê? Nós somos morada do Espírito Santo. Então veja, mas o sentimento está ali, às vezes você se sente assim como perdido, mesmo sendo salvo, por causa do quê? Do seu pecado. Mas, meus irmãos, quisera que acontecesse isso hoje aqui. Você que, quem sabe, está em pecado, você que está na igreja, você acha que Davi não estava fazendo seus cultos? Você acha que Davi não estava prestando o serviço a Deus no culto? Você acha que Davi não estava orando? Mas aí, de novo, eu me valho de João Calvino. João Calvino entende aqui, de maneira geral, que provavelmente Davi está fazendo tudo isso. Mas de maneira fria. Já aconteceu isso com você? Está cantando, mas está frio. Está ouvindo a pregação e ela não está te admoestando, não está te confortando, não está consolando. Você se sente o quê? Afastado. Completamente afastado. Mas esse sentimento, quando confrontado com a palavra de Deus, você pode muito bem voltar. E aí entender assim, não me repulse, Senhor, da tua presença. Nem retire o teu Espírito de mim. Então, antes de você chegar ao arrependimento, talvez seja necessário que você realmente saiba o que você fez. Se arrepender do quê? A gente não fala isso para nossas crianças? Você ensina isso não? Fala assim, filho, filha, você sabe por que papai e mamãe estão te repreendendo por isso? Mas, se eles não sabem, você está fazendo repreensão errada. Mas não sabe por quê? Aquela ideia. Ele não sabe porque está apanhando, mas eu sei porque estou batendo. Não existe. Tem que saber. Então, talvez você esteja nessa situação. E é o momento de você se restabelecer. Você voltar, fazer aquela, reconstruir, né? Voltar ao primeiro amor lá, né? Aquela ideia que o pessoal tem uma música que canta assim. O presbítero Marcos Lane, ele fica encucado com essa música. Não, de voltar ao primeiro amor, que negócio é esse? Mas a ideia de você voltar à alegria. Por isso que ele vem aqui no versículo 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E agora o espírito não é mais agora um espírito que é firme, que é forte, mas ao invés de um espírito que está se sentindo perdido, destruído, alguém agora firme e que agora está pronto para anunciar a obra do Senhor. É um pecador redimido, é aquele que pecou, confessou o seu pecado, ele deixa o seu pecado, mas ele não fica apenas deixando o seu pecado, ele anuncia que Deus perdoou. Ele anuncia com a sua graça e com a graça de Deus e misericórdia, quanto Deus foi gracioso. Não é isso que Davi está fazendo? Ele está mandando cantar, cante. Aquele pecado que foi exposto agora, que você poderia se envergonhar, no caso de Davi, o rei Davi,
Isso aqui não é para ninguém ficar expondo seus pecados aqui, evidente. Mas o rei Davi, ele está pegando aquilo que aconteceu com ele. Está dizendo, olha como é que Deus foi misericordioso comigo. E gracioso. Então, versículo 13, conclusão. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pescadores se converterão a ti. Se Deus restituir a alegria dele, se Deus restituir agora a graça na vida dele, todo voltar e trazer para ele a misericórdia, as multidões da misericórdia, se Deus for agora bondoso, misericordioso, porque Deus é assim. Davi diz, Senhor, eu quero ter alegria de novo para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Há quem diga que lá em Apocalipse a ideia do esfriamento da igreja de Éfeso, a ideia que eles estavam agora mais entristecidos, mais, vamos dizer assim, que deveria voltar, né, ao amor, fortalecer, vocês estão frios. Alguns acreditam que era isso. Porque uma igreja que é alegre no Senhor, que é feliz no Senhor, vai anunciar a alegria do Senhor para as pessoas. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que prega o Evangelho, prega que Deus fez. Lembra da mulher samaritana? O que ela faz? Venham ver, o que aquele que disse que aquele que estava ali no poço, vejam ver o que ele fez. Quem sabe não é ele? Anuncia. Você sai anunciando, você não sai guardando para você. Você quer compartilhar que você foi livre do seu pecado e perdoado pelo seu pecado. E Davi está dizendo, Senhor, faça isso comigo, Senhor. Restaura a minha alegria. Então, meus irmãos, muitas vezes uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não prega, uma igreja que não anuncia a palavra de Deus, o que Deus fez conosco, o que acontece? É uma igreja que é triste. Assim, peraí, pastor, mas não está forçando a barra aí, não. Mas vamos falar a verdade. Eu estava aqui vendo vocês aqui, vendo a alegria de cantar, entoar, fiquei feliz, graças a Deus vocês são uma igreja alegre, graças a Deus. Mas não tem igreja que você vai, parece um mausoléu, desculpa a expressão aí. Mausoléu, né? Sei lá como é que é a palavra. Velório, isso. Velório, é isso. Está tão lembrado do nome, obrigado. Está vendo? Não dormiu ainda. Aí um velório, você fica assim, que negócio assim, você faz assim, acho que eu entrei no lugar errado. Você procura uma vela, mas não tem a vela ali. Mas não é só nisso não, você vê que a alegria não está só aí. A alegria está quando você chega tão feliz e alegre, porque Deus trabalhou na sua vida e converteu o seu coração, ou você já crente em Cristo, passou de novo por uma transformação, Deus perdoou o seu pecado e você vai e anuncia, olha quem Ele é. Aquilo que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. É isso que Davi quer. Quer sair desse lugar, um lugar completamente de que Deus esconda o rosto de mim, Senhor, não me repulses na tua presença, me deixe alegre em tua presença. Me faça jubilar, me faça cantar, me faça me alegrar, Senhor, diante de ti, mas para que eu anuncie aos pecadores, para que eu anuncie aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, Senhor, como ele se converteu. Você está dizendo para as pessoas, olha, se converta. Assim como eu fui convertido. Você não vai usar seu testemunho, não. Você vai dizer quem Deus é para eles. E o que Deus tem feito. Deus, Ele é, eu estou usando essa expressão aqui, porque para você entender, Deus é especialista, né, em perdão. Em perdoar. Em Cristo Jesus Ele fez isso conosco. Em Cristo Jesus Ele faz isso conosco. Um coração contrito, o espírito quebrantado, não é rejeitado por Deus, nós vamos ver. Quebrante seu coração hoje se você estiver em pecado. Seja contrito, se arrependa e diga, olha que Deus maravilhoso. E saia daqui para anunciar o Evangelho. Que você saia desse momento de retiro aqui, alegre, leve, totalmente feliz com a graça de Deus na sua vida. E dizer que Deus é bom, que apesar de você, você está salvo. Que se fosse olhar para você, você estaria perdido. Mas graças a Ele, Ele é misericordioso e bondoso. E você sai daqui alegre e feliz aqui desse retiro e anuncia o Evangelho. E a igreja Betel vai ter muitas outras igrejas para a glória do nome do Senhor. Quem sabe alcançar toda essa região aqui, porque são pessoas que mostram a alegria do perdão. A alegria do perdão, eu fui perdoado. Por que se alegra assim?
Eu fui perdoado. Foi. Mas todo quem crente que comete pecado e defeito é mesmo. Mas eu sou uma pessoa confessante. E Deus é um Deus perdoador. O que o texto aqui, meus irmãos, no versículo 14 diz? Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. A mesma ideia. E ele diz, olha, Senhor, restitui em mim a alegria, sustento, e sustenta com o espírito involuntário, né, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, de minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ele vai ser justo no julgar, justo no falar, e agora ele vai anunciar esse Deus justo, que foi justo no falar e que foi justo no julgar. Mas ele está falando dos crimes de sangue. Lembra que Davi não pôde construir o templo porque suas mãos estão manchadas de sangue. Quem vai construir o templo é o que? Salomão. Mas ele livra, Senhor, desses crimes. Me livra. Mas o ponto aqui que ele está querendo trazer é que o Senhor vai restituir a alegria. E a língua dele vai exaltará a tua justiça. É a mesma ideia. Lembra, meus irmãos, que um poema, uma canção tem o quê? Repetição. E isso faz o quê? Que a gente fique fixado em nossa mente, no nosso coração. E a gente vai entoar, vamos cantar, vamos lembrar, mas também vamos aprender com isso. E vamos mudar a nossa vida. Cantando e mudando, né? E aprendendo. Ele vai exaltar a Deus. A língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. É a mesma coisa. Minha língua exaltará a tua justiça e meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. É o mesmo significado, mesmo sentido. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Ele está dizendo, mas peraí, mas Davi, o Senhor não instituiu os holocaustos, não instituiu o culto, os sacrifícios, a lei toda cerimonial, não foi Deus que fez isso, não foi o Senhor que fez isso, o Senhor da aliança não fez isso para o povo. Por que você está falando que Deus não se agrada? Porque antes de Deus aceitar a sua adoração, querido e amado irmão, querida irmã, querido jovem, querida criança, antes de Deus aceitar a sua adoração, Deus tem que aceitar o adorador. Assim é com Caim. Caim não é aceito nem a adoração, nem a forma e nem a essência. Mas antes de Deus rejeitar a forma, ele rejeitou o adorador. O adorador não era um adorador, né? Falando no caso de Caim. O Senhor, o que Davi está dizendo? Não adianta. Lá em Amós, o Senhor diz ao povo, olha, eu já não consigo mais ouvir o estrépito dos seus cânticos. A minha alma se aborrece. Eu estou aborrecido com vocês. Eles faziam culto, prestavam culto a Deus, faziam a cerimônia, mas estavam em pecados. Lá em Isaías acontece a mesma coisa, o povo está da cabeça, da planta do pé, até a ponta da cabeça, no início da cabeça, de chagas. E aí o Senhor diz o que para eles? Vinde depois e razoemos, ainda que vossos pecados sejam vermelhos com escarlate, eu os transformarei mais limpos, mais brancos do que a neve. Então perceba que às vezes a gente pode estar na adoração correta, e é certo a gente cuidar da adoração, cuidar do culto. No Antigo Testamento era necessário fazer isso, mas as duas coisas têm que andar juntas. A forma do culto, porque quem é adorado é Deus, então é Ele que prescreve o culto, não somos nós. Quando alguém chega e fala assim, poxa, pastor, gostei do culto hoje. Eu falei, não gostou ontem, não gostou depois, gostou hoje, ele gostou. Ele gostou do culto? Ah, tá, meu irmão, beleza, tá tranquilo. Você gostou do culto? A pergunta é, por quê? Agora você gostou por quê? Quando você pergunta isso, o irmão vai, bota a cabeça para lá, vai para cá. Porque ele vai dizer, é o cântico. Hoje a mensagem ele gostou, a outra ele não gostou. O culto, meus irmãos, por mais que a gente tenha prazer nele, quem primeiro tem que receber e aprovar é Deus. O culto é de acordo com como Deus prescreve. Não é do jeito que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Não adianta eu querer inventar. Nós temos que seguir, obedecer a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, né, mas eu lembro lá de Uzias, né? A arca, a Davi diz assim, não, olha, vamos botar um boi aí, carregar a arca, porque é melhor aí, né?
Talvez, né, isso aí sou eu conjecturando. Davi pensando, não, olha, o Senhor fez dessa forma para todo mundo colocar com os varais aqui e carregar a arca, porque ele não tinha pensado no boi. Né? Vou pensar, aí ele vai tecnologia. Está vendo? Um engenheiro aí, ó. E aí ele vai lá e fala assim, vamos botar um carrinho aqui, né? Um carro de boi, carregar a arca, aí o cara tropeça. O que vai acontecer? Vai tentar pegar, e é o quê? Fulminado. Ele não era permitido a ele fazer isso. Então, no Antigo Testamento, há inúmeras vezes que a gente percebe que o culto tem que ser Nadab e Abiú e tal, fogo estranho, né, no altar do Senhor. A gente sabe que Deus quer a forma, Deus se preocupa com a forma. Mas antes disso, Deus se preocupa com o quê? Com o adorador. Então, as duas coisas, ó, não pode ter uma coisa só. As duas têm que andar juntas, o adorador e a adoração, a essência e a forma. As duas coisas têm que andar juntas. Então, veja, meus irmãos, que muitas vezes o nosso culto tem sido frio. Mas frio em quê? Que sentido? Você não tem adorado a Deus de verdade. Você tem adorado a Deus externamente. Só para inglês ver, né, que a pessoa fala. Só para as pessoas que estão na igreja. Tem aquele irmão que fala, sou dizimista, fiel, sou isso, sou aquilo. Eu estou lá todos os dias na igreja. Mas está fora de Deus. Está distante do Senhor. Por isso que Davi vai e diz. O que Davi fala, meus irmãos? Olha só. Sacrifícios, versículo 17. Agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Que coisa linda isso aqui, viu? Não desprezarás, ó Deus. É o que aconteceu com ele. O que aconteceu com Davi? O Senhor quebrou o espírito de Davi. Ele compungiu o coração de Davi. Um coração contrito, quebrado, voltado a Deus. É isso que Deus quer. Então veja, meus irmãos, antes de que você faça qualquer coisa, antes de fizer qualquer coisa na sua vida, antes de você pensar no culto externo, a gente se prepara para o culto aqui, mas você tem que se preparar para o culto todos os dias da sua vida, porque todo dia você tem que cultuar a Deus, tem que andar na presença de Deus na sua vida. O que aconteceu com Davi foi fora do templo. Ele adulterou com a mulher, ele mandou um homem morrer, ele pecou contra o seu exército, contra o seu povo. Não foi no templo. No templo ele estava cultuando a Deus, ele estava lá com sacrifícios. Mas o Senhor, ali naquele momento, mostrou a Davi que ele estava em pecado e que ele não podia entrar na presença de Deus, mesmo que externamente aquilo parecesse, mesmo que externamente aquilo pudesse ter uma aparência de que estava acontecendo, de que ele realmente está ali com Deus, é um homem segundo Deus. Davi entende, nesse momento, que o coração dele precisa estar quebrantado diante do Senhor. E o seu coração, como é que está hoje? Está quebrantado? Você quer prestar um culto a Deus? O apóstolo Paulo fala lá isso em Romanos. Ele fala que a gente deve apresentar nossos corpos como aroma vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De não se conformar com este século, mas transformar-os para a renovação do Espírito. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 a 3. A ideia é de que você agora vai se transformar e colocar a sua vida. Mas isso não é toda vez, não é toda vez. O seu culto público, o seu culto diário, se eu vou falar de público, né, eu vou chamar de solene o outro. O seu culto público, o seu culto diário, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, você deve amar a Deus. Isso está lá em Efésios, quando ele fala da família, quando ele fala do marido que deve amar a esposa, quando ele fala dos filhos que devem honrar os pais e em tudo. Esse é o primeiro mandamento com promessa, o apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios. Como os senhores devem tratar os seus servos, como os servos devem tratar os senhores. Isso é um culto diário na nossa vida. O que você come, o que você bebe, o apóstolo Paulo fala que é com mais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo isso é a nossa vida. Aí você pega esse culto da sua vida, se reúne com outros irmãos que cultuam, que são templos do Espírito Santo hoje. Você é templo do Espírito Santo hoje. Por isso podemos nos reunir aqui, porque o pastor falou logo no início, no dia que eu fiquei lá na porta, lá, né, cheguei atrasado aqui, eu estava lá, ele falando, olha, venha com calça, venha, porque não tem diferença, não importa o lugar, até no campo, a gente precisa adorar a Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você pega esse culto seu diário e vem aqui no culto público ou no culto solene, vou chamar de solene, no culto solene,
E você diz: Senhor, cultuei a semana toda o Senhor. Errei, pequei, mas confessei. O Senhor me perdoou. E agora quero, junto com meus irmãos, que são pecadores, que foram redimidos, que se arrependem, juntamente adorar a Deus em culto solene. Esse coração, essa é a adoração que Deus requer. Na nossa vida diária e no culto solene. Não é só aqui. Nós não somos aquela pessoa que faz todo final de semana, vai lá e faz vou fazer minha obrigação ali na igreja e vou embora. Não. Nós somos pessoas que, diante de todos os dias, fazem aquilo que os pós-reformados e alguns irmãos reformados falam. Coriondel, né? Diante da face de Deus, nós andamos. Todos os dias. Porque Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Ele não vai poder sair de nós. Mesmo que às vezes você se sinta assim, Deus não pode, não vai fazer isso. O texto então diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Daí Calvino dizia: olha, que ele pecou contra o povo, e quando ele pede para que Deus ali edifique os muros de Jerusalém, é porque o pecado de Davi criou riscos para Jerusalém, os muros, para a proteção do povo. E não é assim, o rei pecava, o povo todo sofria. Davi sabia disso, mas naquele momento ele estava tão cego pelo seu pecado, tão cego, que ele não pensou em nada. Ele pensou só em pecar. Tão frio espiritualmente, que não pensou em pecar, só pensou em pecar. Veja, meus irmãos, mudando o que deve ser mudado. Você não é rei Davi, nem rainha, nem nada, né? Mas quando você estiver descendo a ladeira, né? Não continue. Eu ia falar, não role, né? Não continue descendo a ladeira. Pare e pense que você está pecando contra Deus. Que pecar contra o irmão, pecar contra qualquer outra pessoa é contra Deus. É pecar contra a igreja. É pecar contra o povo de Deus. E assim como Davi entende isso, mas ele era rei, representante. Mas nós também pecamos contra o nosso próximo. Em primeira instância ou em última instância, pecamos contra Deus. Davi entende que o pecado dele gerou um problema. Ele fala assim: eu não pegue o meu pecado e puna o povo por causa do meu pecado. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros. Mas é segundo o quê? A boa vontade dele. Então, te agradarás do sacrifício de justiça. Depois de um coração contrito, quebrantado, um espírito quebrantado, agora restaurado pelo Senhor, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Depois disso, versículo 19: então te agradarás do sacrifício de justiça, aí se agradará do culto, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, se oferecerão novilhos. Aí sim o Senhor vai receber todo o nosso culto e toda a nossa adoração. O Senhor recebe a nossa adoração através de quê? De pessoas arrependidas. São os doentes. Jesus disse: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de remédio. Se você se sente aqui totalmente são, mesmo não sendo crente, mesmo não estando em Cristo, você ainda não vai poder conhecer o remédio, que é Jesus. Você não vai poder conhecer. Porque você ainda se acha bom. Você acha que você é bom. Você acha que você merece. E o que você merece é o quê? Perdição, punição, ira, inferno. Se você não pensa, você fala: não, porque isso eu não mereço. Merece. Merece. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que é misericordioso. Segundo Davi diz, Ele tem muitas misericórdias, infinitas misericórdias para derramar sobre você hoje. Ele é um Deus bondoso e gracioso. É um Deus que restaura as pessoas, que cria em cada um coração novo. E que apesar de muitas vezes você merecer a ira, Ele te dá o amor. Apesar de muitas vezes você merecer uma repreensão, um rosto virado, Ele resplande o seu rosto de graça e misericórdia sobre você. É esse Deus que Davi anuncia, o Deus da misericórdia, que em Cristo Jesus
mostrou a plenitude do seu amor. A plenitude do seu amor. É de tal maneira que João diz que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João não encontra uma palavra, então ele diz, é de tal maneira que ele nos amou. E é esse Cristo, esse Senhor Jesus o Cristo, que nos amou primeiro, esse Jesus que nos traz ali a redenção. Ele nos ama até a morte, e até a morte de cruz, até o fim. Porque aquele que nos amou até o fim. É esse Jesus que eu prego para você que ainda não conhece a Jesus, não o conhece, e agora está sendo apresentado pelo Evangelho. Mas é esse mesmo Jesus que eu apresento para você que já é crente, e que cometeu, quem sabe, um pecado, ou pecados, e você que está frio na fé, você que ainda não está fortalecido, e você se sente completamente frio, lembre que Deus é aquele que restaura a alegria em nós. Ore com Davi hoje e diz, restaure a alegria, Senhor, no meu coração. Restaure, Senhor, o meu espírito. Seu coração foi renovado e transformado, regenerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo imputou em você, colocou a obra de Cristo no seu coração. É verdade. Mas se você sente um coração seu está sujo, o Senhor é aquele que lhe dá um novo coração. Ele restaura, Ele purifica. Você já tem um coração novo, mas Ele purifica, Ele limpa, Ele lava o seu coração. Porque em Cristo Jesus nós somos lavados. Nós somos lavados. E Ele, toda vez que chegamos até Ele, Ele nos levanta e nos ergue. Porque Ele não é aquele que virou o rosto para nós. Antes, morreu por nós. E resplandeceu a sua graça e o seu amor para cada um de nós. Que possamos aprender com Davi. Que nós caímos, mas quando nós levantamos, é Deus que nos levanta. Por isso você pode chegar a Ele confiadamente em Cristo Jesus hoje e se levantar, restaurar a alegria, e ainda assim, mais do que isso ainda, depois de alegre, feliz, livre do seu pecado, purificado do seu pecado, você pode anunciar, olha o que Ele fez por mim. Olha o que Ele fez por mim. Aquele que é Jesus, o filho de Davi. Ele teve misericórdia de mim. Que Deus assim te abençoe, irmão, minha irmã. Só bebeu meio copo, viu? Por isso que ainda